para indeferir o registro de candidatura de Valmir dos Santos Costa ao cargo de governador pela coligação O Povo Quer nas eleições de 2022, com fulcro no artigo 1º, inciso 1, a linha D da Lei Complementar 6490. Assim, por se tratar a candidatura aqui pleiteada, formada em chapa única e indivisível, com a candidatura ao cargo de vice-governador, nos termos do artigo 91 do Código Eleitoral, verificando-se o indeferimento da candidatura cabeça de chapa, não obstante a validade da candidatura da sua vice, há de ser observado para efeito de viabilidade do registro da chapa majoritária a necessidade de substituição do candidato a governador indeferido, nos termos do artigo 13 da Lei 9.504/97, ou que se abra via recursal por conta e risco da coligação responsável. Com todas as vênias, é como voto. Está em discussão o voto do relator, doutora Elvira. Eu acompanho. Doutor Carlos Kraus. Senhor presidente, caros membros, senhor procurador, senhores advogados e servidores desta casa, boa tarde a todos. Inicio, senhor presidente, parabenizando e agradecendo aos advogados, bem como ao senhor procurador, pelas esclarecedoras sustentações. Quanto ao registro ora apreciado, devo saudar o eminente relator pela excelência de seu voto, ao qual já antecipo que me filio, por entender, doutor Edmilson, também, que a causa da inegibilidade do ora impugnado advém de sua condenação em AGE julgada por este tribunal e datado de agosto de 2018, e não em virtude de recursos e ações que tramitam nos tribunais superiores. Sendo assim, o presente caso se enquadra com perfeição ao disposto no artigo 1º, inciso 1, a linha D, da Lei Complementar 64/90. Portanto, senhor presidente, eu acompanho a relatoria para indeferir o registro de candidatura do senhor Valmir dos Santos Costa. É como eu voto. Como vota o doutor Marcos Pinto? Senhor presidente, colegas integrantes da Corte, senhor procurador regional eleitoral, senhores advogados. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de parabenizo o nobre relator pelo voto brilhante, fundamentado, didático, elucidativo, que enfrentou todas as questões que foram trazidas tanto na sustentação do Ministério Público Eleitoral como na defesa do impugnado. Eu não acrescentaria nem retiraria nenhum ponto em razão do que juridicamente sigo o entendimento do nobre relator e acompanho na íntegra o voto proferido por Sua Excelência. Doutor Marcelo Campos. Senhor presidente, senhores e senhores membros deste tribunal, senhor procurador regional, senhoras e senhores advogados, eu gostaria de estabelecer como premissas do entendimento que vou manifestar, presidente, primeiramente que, embora não se tenha sustentado em qualquer das falas aqui hoje proferidas em plenário, e eu quero iniciar ressaltando realmente o brilhantismo das sustentações orais produzidas, tanto pelo doutor procurador eleitoral quanto pelo doutor Evânio Moura, sustentações brilhantes mesmo, que, conforme costumo dizer, são sustentações assim que trazem dificuldades para o julgador, mas, ao mesmo tempo, trazem a possibilidade de aperfeiçoamento da decisão que se profere. Então, eu gostaria de assentar como premissa, primeiro, que nada, absolutamente nada, na minha manifestação, envolve análise sobre a conduta desenvolvida pelo candidato requerente Valmir dos Santos Costa durante o pleito eleitoral de 2018, porque esta conduta foi apreciada em ação de impugnação ação de investigação judicial eleitoral naquele ano tramitado. De modo que não há qualquer juízo de valor deste julgador a respeito daquela conduta. Também nada, absolutamente nada, do pronunciamento que faço implica não observância
falta de reverência à soberania popular. Exatamente porque o julgamento que esta Corte faz é de sujeição plena à interpretação do direito construído, do direito estabelecido na lei pelos democraticamente eleitos representantes do povo. É assim que se age no regime da lei e do direito. De modo que não há outro pronunciamento deste juízo senão o de enaltecer a profundidade e a clareza do voto do eminente relator, e resta-me, portanto, reconhecer que há um título judicial que, previamente a este julgamento, decretou a inelegibilidade do requerente. E para que esta inelegibilidade produza efeitos, é a interpretação que faço, na linha exatamente do voto do relator, é suficiente que ela tenha sido proferida por um órgão colegiado. Foi isso o que a cidadania brasileira perseguiu ao promover, ao deflagrar o processo legislativo que redundou exatamente na alteração da Lei 64/90. Então, eu sigo integralmente acompanhando o voto do relator, como voto, presidente. Doutor Pina. Senhor presidente, eminentes membros desta Corte, senhor procurador regional eleitoral, advogados aqui presentes e advogadas, em especial doutor Evânio Moura, que brilhantemente fez uso da tribuna, honrando mais uma vez a advocacia sergipana. Eu tenho, senhor presidente, eminentes membros, vossas excelências são testemunha, tentado, ao longo desta minha ainda incipiente trajetória aqui nesta Corte, prestigiar o direito fundamental à elegibilidade, prestigiar o ius honorum. Isso faço por princípio jurídico, por formação jurídica e até acadêmica. É até curioso que eu tenha, durante a minha passagem pelo curso de mestrado, me dedicado por 2 anos a estudar exatamente este tema, inelegibilidades. E me deparo aqui, por circunstâncias do destino, a ter que me deparar com uma situação diante de um caso concreto. Dito isto, senhor presidente, eu, repito, sempre entendi salutar para a democracia a multiplicidade de personagens, a multiplicidade de atores, no caso, candidatos, porque entendo que isto, de fato, perfaz a competitividade e, portanto, promove, de fato, a democracia. No entanto, a posição que eu ocupo aqui impõe, como bem colocado por Sua Excelência, o relator, doutor Edmilson Pimenta, impõe que analisemos o caso estritamente sob a ótica do que está escrito no texto normativo. E como bem colocado também pelo eminente juiz, doutor Marcelo Campos, foi uma opção do legislador ao alterar a Lei Complementar 64 e inserir naquele normativo, no seu artigo 1º, inciso 1º, a linha D, que também, por decisão de órgão colegiado, incida eventual inelegibilidade para candidatos ou candidatas. Neste caso, senhor presidente, portanto, não vejo como fugir e, contrariando, inclusive, a minha, repito, predisposição natural de prestigiar o ius honorum, como tenho feito em outros registros de candidatura, mas nesse caso específico, não vejo como fugir da incidência da norma, fazendo mais uma vez também a ponderação de que aqui não estamos a analisar o acerto ou desacerto da decisão proferida por este tribunal em outra oportunidade, mas que, de fato, por opção legislativa, recai a incidência da inelegibilidade, tendo em vista que não se tem conhecimento de decisão que tenha suspendido os efeitos da decisão produzida por este tribunal. Feitas estas considerações, senhor presidente, eu, mais uma vez, parabenizo as sustentações orais aqui produzidas, que contribuem para a perfeição deste julgamento, e parabenizo, sobretudo, o voto de Sua Excelência, o relator, e adiro
ao voto por ele produzido, acompanhando em sua integralidade. É como voto, presidente. Eu também acompanho o relator, parabenizando pelo brilhante voto e levando em conta também as considerações já colocadas pelos demais colegas, eu acompanho o relator e, à unanimidade, foi julgada procedente a impugnação manejada pelo Ministério Público Jorge Martins de Moraes Silva, declarando inelegível Valmir dos Santos Costa. Agradeço a participação dos eminentes advogados do senhor Procurador Regional.